Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Olá, torcida tricolor, estamos aqui para mais um Panorama Tricolor, este que é o programa de número 147. E hoje nós vamos ter a presença ilustre de dois grandes torcedores que normalmente não estão aqui, né, não fazem parte, né, do time titular, como o Lúcio Bairral, que está aqui. Mas nós temos também a presença de Márcio Nogueira, da Rádio Canal Fluminense, e de Alessandro Garcia, da Escola de Vôlei Bernardinho. Pessoal, vamos começar comentando, claro, a partida entre Fluminense e Sport pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 e que terminou com resultado de 0-0. Lúcio, o que você tem para dizer assim, para a gente começar nosso programa sobre essa partida que não teve gols, foi um pouquinho mais, né, difícil, mais complicado do que as anteriores? O que você tem a dizer sobre esse jogo? O Fluminense ele foi menos competente do que o Sport. O Sport veio com a missão clara de ficar atrás, de segurar o resultado. O Cavalieri fez muito poucas, uma ou outra bola chutada de longe, mas muito poucas defesas. Primeiro tempo teve 3 chutes a gol, 2 do Fluminense e 1 do Sport, mas no segundo tempo o Fluminense foi mais incisivo, mas aquela ligação do meio para o ataque continua falha. Então o Fluminense precisa encontrar esse meio campo do meio para frente, mas a defesa melhorou muito, mas o Sport foi mais competente na sua proposta. Sim. E Márcio Nogueira, o que você tem a me dizer que foi diferente, não é, das partidas anteriores que o Fluminense vinha fazendo contra Flamengo e contra o Coritiba, em que nós fomos eficientes e vencemos no Maracanã? O que mudou para essa partida que nós não conseguimos fazer um gol, né, contra o time do Sport? Eu acho que a postura do Fluminense foi semelhante à dos últimos jogos, não teve muita mudança. Eu lembro que contra o Coritiba, o Fluminense também não vinha fazendo uma boa partida, até o erro de uma saída de bola do Coritiba, o Fred roubou a bola e deu um passe para o Vinícius, que fez o primeiro gol. Dali o jogo mudou, o Fluminense melhorou no segundo tempo. Eu acho que o Anderson Moreira, ele chegou no Fluminense com uma proposta de consertar o sistema defensivo do Fluminense. E a gente vinha de uma derrota ridícula contra o Atlético Mineiro. Hoje, é claro que o Atlético Mineiro tem um time superior ao do Fluminense. Eu não vou aqui dizer que não tem. Hoje tem. Mas a maneira que o Fluminense jogou contra o Atlético Mineiro é que me causou espécie. O time não jogou absolutamente nada. Então o Anderson Moreira chegou depois daquela partida, ele falou: Jesus, eu tenho que consertar o sistema defensivo do Fluminense. Eu não posso tomar de 4-1 do Atlético Mineiro da maneira que eu tomei. Então ele, na base do bate-papo e com as partidas rolando, ele consertou o sistema defensivo do Fluminense. Hoje o Fluminense não vem sofrendo muito com os adversários. Tu vê que o Cavalieri vem fazendo poucas defesas, a não ser no jogo contra o Flamengo, que jogou com um jogador a mais, ali no abafa, cruzamento e tal, mas a gente não vem sofrendo. Agora o problema é, como o Lúcio falou, tá faltando um cara mais incisivo no ataque, um homem de velocidade e um organizador no setor de meio campo, que hoje, muitas vezes, é o Vinícius, que para mim foi a melhor contratação do Fluminense nesse ano, mas que ainda está inconstante, joga uma partida boa, 2 mais ou menos, que é uma coisa normal. Então a gente tem que encontrar dentro do elenco um jogador de meio campo e um jogador de lado de campo. O garoto Gerson, ele não seria esse jogador que pode organizar e pode tentar fazer algo diferente nesse meio campo do Fluminense? Habilidade para isso ele tem, mas ele está jogando muito na frente. Eu acho que no jogo contra o Palmeiras, com a ausência do Wagner, que recebeu o 3º cartão amarelo, eu acho que o Anderson pode mudar um pouco a maneira do Fluminense jogar do meio para frente. Eu, se fosse o Anderson Moreira, não sou pago para isso, mas vou dar minha opinião, eu recuaria um pouco o Gerson e colocaria o Marcos Júnior ao lado do Fred. O Marcos Júnior ontem entrou para mim tardiamente, eu colocaria o Marcos Júnior mais cedo
Ele só entrou faltando 10 minutos e botou ali um pouco de movimentação no ataque do Fluminense. E o Fred rende muito mais, mas muito mais, com um jogador veloz do lado dele. Sim. Então, Alessandro, o que você achou dessa partida do Fluminense? O que faltou para o Fluminense conseguir a vitória, os 3 pontos? E se nós tivéssemos conquistado esses 3 pontos, hoje nós estaríamos na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O que faltou? Basicamente o que faltou foi o gol, né? Com certeza. Eu acho que o Márcio falou muito bem. A gente tem um problema de ligação ali no meio campo com o ataque e a gente precisa realmente de um jogador mais veloz correndo ali pelo lado para poder municiar o Fred e poder trabalhar com o Fred ali na frente, tá? Eu concordo com o Márcio, o Anderson chegou com uma proposta de primeiro ajeitar a defesa, acho que ele vai se preocupar com os outros momentos do time, mas a maior preocupação dele, que eu concordo, é realmente não tomar uma outra surra como a gente tomou do Atlético Mineiro, né? Me chama a atenção o fato da apresentação muito ruim contra o Sport, uma vez que a gente vinha de um momento de uma moral muito grande, de 2 vitórias, né? Mas também tem o seguinte, né? Eram 2 times tecnicamente piores que o Sport. Então, a gente tem que colocar isso na mesa e pesar, né? Mas eu acho que todos nós tricolores, independente da vitória ou da derrota, esperamos uma apresentação melhor do time do Fluminense. Sim. Uma coisa que eu percebi muito assim durante a partida, e eu estava conversando isso com o Wallace Sestari no estádio, era que as equipes estavam jogando muito certinhas. Você via a linha de defesa do Fluminense, a linha de defesa do Sport, e o Fluminense antes tinha encontrado equipes mais desorganizadas e agora pela primeira vez ela estava encontrando uma equipe mais bem postada e por isso encontrou mais dificuldades. O que o Fluminense precisa fazer? O que pode existir diferente? Existe algo no elenco que vocês enxergam que pode trazer essa diferença quando encontrarmos outras equipes bem organizadas como nós encontramos o Sport? Esse cara de velocidade, que já foi o Nen, já foi o Michael Bolt, enfim, já foram vários outros, e hoje pode ser o Marco Júnior, que pode furar esse bloqueio. Porque uma defesa em linha, se alguém chegar com velocidade ou triangulando, você consegue furar. Senão você sempre vai jogar impedimento. Teve um lance, uma bola levantada na área, que a defesa do Sport ficou em linha, que saíram 3 jogadores na frente, o goleiro espalmou para a lateral, o Antônio Carlos correu e tentou direto. Poderia tocar até para os outros 2. Ficaram 3 jogadores do Fluminense livres, mas era uma jogada de bola parada e tudo, a bola foi para a lateral, não se conseguiu fazer, não está uma boa jogada. Mas a defesa saiu na hora errada do Sport e o Fluminense conseguiu furar. Se o Fluminense tiver um lance de contra-ataque, um lance até de ataque, que sai em velocidade, fura qualquer defesa que joga em linha. Só que o Fluminense não joga dessa forma. O Fluminense só joga com um atacante, que é o Fred, e 3 meias flutuando, um mais pela direita, um mais pela esquerda e um mais pelo centro. Wagner, Gerson, um pouquinho mais recuado, e deveria ser o segundo atacante, joga com um meia. O Fluminense precisa jogar com 2 atacantes ou com um ponta. E o Fluminense não tem conseguido nem a peça, nem o esquema para jogar com esse cara de velocidade. Tem carência no elenco, mas poxa, se você vê que falta um meia e falta um atacante de velocidade, você tem o Robert, você tem o Marco Júnior, dá para tentar. Tem o Kennedy também, né? Tem o Kennedy, tá fazendo uma falta muito grande. Dá para tentar. Então você tem peças no elenco. Agora, tem que se treinar. Enfim, hoje o Robert está machucado, o Kennedy está machucado, enfim, faz falta. Mas você tem como, até o final do campeonato, tirar essas peças do próprio elenco para construir variações de jogadas, não jogar só nesse 4-1-3-1, enfim, 4-1-2-3-1, da forma que tem jogado. Sim. O que eu sinto falta, né, hoje em dia, eu até estive na semana passada acompanhando o treino do Fluminense, e eu moro ali perto, aliás, cobri o Fluminense por 13 anos, e o que eu sinto falta hoje em dia é o jogador, depois do treino, pegar uma bola e treinar a bola parada, falta, escanteio, porque a gente vai ao jogo, a gente acompanha o jogo
Eu lembro da época do Lira, foi em 94, 95. Eu era moleque, eu ia para a Laranjeira ver o Fluminense treinar. Ele batia 50 faltas depois do treino. E eu ia ao jogo saber que qualquer falta na entrada da área era lance perigoso, queria guardar uma. E não tinha outra. A gente foi campeão em 95 com vários gols de falta do Lira. Entendeu? E hoje a gente não vê isso. Acaba o treino, o cara vai embora, ninguém bate falta, ninguém bate escanteio. Eu esperava até que depois dessas mudanças de técnico, em algum momento chegasse alguém que poderia começar a dar treino integral, 2 períodos, porque, por exemplo, agora nós vamos ter uma semana até a próxima partida contra o Palmeiras no domingo que vem. E vocês esperam que algo de diferente possa ser feito durante essa semana, com uma semana cheia que a gente vai poder ter para treinar? Ele vai ter que mudar o time, né? Treino em 2 períodos é um sonho, né? Você tá então, por isso que eu tô falando, né? Em que momento foi que isso mudou? E eu acho que isso hoje faz muita falta. Algum outro clube no Brasil hoje faz isso? Treino em 2 períodos? Eu acho que sim. Os clubes bem estruturados, que têm o CT de treinamento, que têm a condição de receber esses atletas por um horário integral, com alimentação, com um lugar para descansar, um lugar condizente, e possa oferecer todo o conforto. Quando eu falo em conforto, eu não estou falando em hotel de luxo. Hotel de luxo, mas eu estou falando do conforto estrutural para que esses atletas realmente possam passar o dia. A minha pergunta é, a Laranjeira recebe esses atletas bem para ficar lá o dia inteiro? Não, uma pergunta. Não. Então, só para finalizar então esse bloco, chegou a notícia de que ontem, durante a própria partida, o jogador Wendel do Sport foi selecionado para poder falar com o Marlone, porque os dois jogaram juntos no Vasco, então tem uma amizade, para tentar convencê-lo a jogar no Sport, a sair do Fluminense e ir para o Sport. O que vocês acham dessa negociação, se ela for concretizada? Vocês acham que o Marlone vai fazer falta à equipe do Fluminense como uma peça de reposição ali, né, para um segundo tempo, alguma coisa assim? Eu vou parafrasear um grande amigo nosso, bacalhau invasor, catalano. O Marlone é uma merda! O Marlone é horroroso! Pode ir embora, pega tuas coisas e mete o pé. O Marlone está devendo o Cruzeiro, agora está devendo o Fluminense. Faz um troca-troca. Então, já que o Sport quer o Marlone, tudo bem, pode levar o Marlone. O Fluminense deve de repente escolher alguém do Sport para compor um elenco, um atacante, sei lá, uma aposta, já que o Marlone é uma aposta também. O Marlone chegou como um grande jogador, né? Foi a maior contratação do Fluminense. Eu pergunto, o que o Marlone fez na carreira? 5 jogos razoáveis pelo Vasco, porque no Cruzeiro não jogou. Então ele não pode chegar com uma grande contratação no Fluminense. Ele chegou e nada fez. Já que ele chegou e nada fez, dá ele pro Sport, faz um troca-troca. Vai lá no Sport, vê se consegue encontrar alguém, pra, de repente... Pega um paraibinha rápido. Exatamente. Um pimentinha da vida, não tem o pimentinha lá do Sampaio Correia? Um protoco de gente lá que corre pra caramba no ataque? Quem sabe? Precisa. Então, pessoal, é isso aí. Vamos acabando agora o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos ter várias discussões, inclusive a próxima partida contra o Palmeiras. Até daqui a pouco.